Hoje. Aê, pessoal, estamos aqui ao vivo no nosso story de hoje. Para quem está lá no grupo com a gente, no grupo Transforme a Sua Vida, já sabem o que está rolando, né? Nós já estamos aí há 30 dias com vários grupos, éramos 3 grupos, agora somos 4 grupos aí lotados do programa Transforme a Sua Vida. Né? E já fizemos um bocado de coisas aí nos nossos grupos Transforma a Sua Vida. O pessoal aí tá começando a entrar, Gleice, boa noite. Bom, hoje é um dia especial, porque vai ser um papo muito bom. Eu vou contar assim com detalhes algumas coisas da minha história de vida e como que foi meu processo de expansão de consciência, de autotransformação. Né? E o professor Eric vai estar aqui conosco também. Ele também vai compartilhar com a gente. Boa noite, boa noite. Também vai compartilhar com a gente aí a história dele também, como foi o avanço dele, como foi a expansão de consciência dele, né? E todo o processo de autoconhecimento, de autotransformação. Então hoje é um dia muito especial porque a gente vai abrir para vocês assim realmente muitas coisas que não abrimos antes e eu tenho certeza que vai contribuir muito com vocês porque eles, né, contribuem muito com a gente se identifica e consegue perceber que assim como a vida de algumas pessoas foi transformada, a nossa pode ser também. E aí vamos dar início à nossa live de hoje, muito especial. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, e aí, tudo bem? Muito calor aí em Goiânia, porque aqui o frio começou hoje. E Aqui estamos tá um pouco mais começando o quente. inverno. É, aqui em Brasília hoje começou a ficar bem gelada a temperatura, estamos começando o inverno. Bom, pessoal que está entrando aí com a gente, boa noite. Né? É um prazer estar com vocês de novo. Já tem, acho que mais um pouquinho de uma semana, ou uma semana que não fazemos lives. E estamos aí a todo vapor com o nosso programa Transforme a Sua Vida, que nós vamos explicar durante aqui a nossa live, durante nossa story, o que é esse programa, para quem ainda não sabe. A Luísa entrando aí, que legal. E também vou falar um pouco de mim, um pouco, o professor Eric vai falar um pouco dele. Na verdade, hoje nós vamos contar coisas que não contamos ainda, né, professor? Vamos contar a nossa história de uma maneira mais profunda, porque as pessoas às vezes veem a gente, né, um professor de terapia quântica aplicada, como o professor Eric, ou falando sobre transformação de vida, me veem como coach, né, maquiada, arrumadinha aqui na televisão, falando sobre transformação de vida. Então as pessoas pensam que nós às vezes não temos desafios na nossa vida e que, né, o fulano teve uma vida muito boa e para ele foi fácil. Então, essa crença é meio que até uma fuga, pode até ser uma fuga do ego, né, professor Eric, para a pessoa pensar assim, eu tenho um álibi para continuar tendo uma vida de autossabotagem, de ciclos de fracasso, porque para mim é mais difícil. Né? Então, a gente precisa conhecer, vai ser importante vocês conhecerem melhor a nossa história. E hoje, essa live de hoje vai ser para isso. Nós vamos ter 3 dias de lives, pessoal, direto. Hoje nós vamos ter uma live, amanhã vamos ter outra live às 20 horas. Depois de amanhã, no sábado, outra live, certo? E nós vamos ter um tema em cada uma delas. Hoje nós vamos explicar como foi a nossa história, né, de expansão da nossa consciência e de transformação pessoal. E essa história colaborou muito para a gente estar hoje onde estamos e para podermos ajudar as pessoas também a se transformarem, né? Quem ainda não está nos nossos grupos Transforme a Sua Vida, do programa Transforme a Sua Vida, não perca, porque lá, essa semana que vem agora, vai acontecer
coisas incríveis. Então, não perca, entre no grupo. Aí no link do meu perfil do Instagram, da bio, tem um link aí, é só você entrar, você já entra direto no chat lá desse grupo, tá? Transforma a sua vida. Bom, o professor Eric é especialista, professor e criador da terapia quântica aplicada, junto com a equipe dele. Eu sou coach, para quem não me conhece ainda, né? E também fiz alguns cursos paralelos aí de desenvolvimento humano. E nós nos conhecemos esse ano ainda, bem no comecinho do ano, onde eu fui cliente dele da terapia quântica, porque eu já estava fazendo outras terapias energéticas, como barras de assessment, Theta Healing, Reiki, né? Porque eu estava numa busca de evolução de algumas coisas que ainda eu queria transformar na minha vida. E essa transformação, pessoal, ela não acaba nunca enquanto estamos aqui, né, professora Erika? Às vezes as pessoas têm a ilusão de que eu vou transformar minha vida agora e ano que vem eu vou precisar transformar de novo. Não, a gente sempre vai encontrar novos desafios, uma nova fase de vida, uma nova consciência vai trazer novos desafios e a gente vai precisar trabalhar uma nova expansão, né? E novas transformações. Então, a gente também está nesse processo, assim como vocês. Só que agora a gente sabe, já entendeu algumas coisas, já desistiu de algumas coisas, né, professora Eric? Já desistiu do que não dava certo e já sabemos o que realmente dá certo, já acreditamos de fato em algo, temos a nossa experiência que nos fez realmente acreditar em algumas coisas e seguimos adiante. Então, a gente já sabe mais ou menos como que funciona e deve funcionar esse processo de autoconhecimento, autoobservação, autotransformação. Então, eu conheci o professor Eric aí no início do ano, fiz uma sessão que para mim foi transformadora. Eu fui muito aberta, eu fui muito com um desejo profundo de encerrar algumas coisas na minha vida e começar uma nova fase. E foi exatamente o que aconteceu a partir da sessão com ele. Aí, eu como coach, eu conseguia destravar muitas pessoas de forma consciente, com técnicas de programação neurolinguística, técnicas do coach, mas aí com a terapia quântica me despertou. Eu falei assim, gente, eu preciso fazer um trabalho junto com o professor Eric, unir as nossas forças, porque o que ele tem complementa o que eu tenho e a gente pode levar muito mais transformação. Porque o trabalho do professor Eric já é um trabalho de reprogramação a nível inconsciente e a nível energético, né? Então, assim, na minha primeira sessão, os 49 dias da minha primeira sessão, após a primeira sessão com ele, já tive transformações incríveis na minha vida. E estou me preparando já para fazer uma nova sessão, né, professor? Porque eu ainda quero fazer muitas outras transformações na minha história, estou empolgada já. E depois, meu aniversário é domingo, viu, pessoal? Domingo que vem, dia 19. E aí, após meu aniversário, né, que é uma data emblemática para mim, eu quero fazer uma nova sessão e experimentar novas transformações. Então, bom, hoje a gente vai contar um pouquinho assim a nossa história. E à medida que eu for contando, vou contar primeiro a minha, depois vou passar para o professor Eric falar a história dele. Mas eu vou complementando com ele aqui alguns conceitos, né? O que, que ele acha desse processo aí, transformação. Bom, contando para vocês, vocês possam, né, vivenciar, entender como fala, se identificar, né, nisso. Então, pessoal, assim, a minha vida já foi completamente confusa, né? Completamente desordenada, assim, psicologicamente. Eu já fui uma pessoa extremamente perdida em relação ao meu propósito, minha missão, desconectada com a vida totalmente. Eu pensava e falava em suicídio várias vezes, né? Até os meus 30 anos de idade, eu tive, assim, os meus amigos de infância que me conhecem hoje, sabem e veem e sabem a diferença, porque eu tive um processo de transformação muito forte nos últimos 4 anos da minha vida. Eu estou com 34, agora eu vou fazer 35 agora, né? E até os meus 30 anos
tive um processo aí, é uma vida que eu falo de expansão de consciência zero. Eu falo zero. É viável dizer isso, professor Eric, que tem expansão de consciência zero? Mas eu acredito que era. Na verdade, tem expansão de consciência, ela paralisa, né? Ou pode também decair. Mas se fosse zero, você não estaria como humana. Provavelmente estaria como um Tinha cristal. alguma coisa. Tinha alguma coisa. Mas olha, eu era uma pessoa que eu reclamava 24 horas, gratidão zero. Eu reclamava 24 horas e eu era muito vítima, então eu culpava meu pai e minha mãe de tudo. Eu vim de uma família de pais que vieram de famílias muito pobres, muito pobres. Meus pais casaram jovens, tiveram filhos adolescentes, muito jovens, né? E foi muito conflituoso tudo, muito difícil, né? Dois adolescentes casaram, tiveram três filhos de uma vez e trouxeram todas as suas bagagens de dores da adolescência, da infância deles, do passado. Minha mãe veio lá do Nordeste, né? Teve padrastos, teve situações bem difíceis. Então, ela trouxe toda essa carga, meu pai trouxe a carga dele também. Sem querer, inconscientemente, eles transmitiram essa carga, é lógico, para nós. E nós já crescemos numa adolescência cheia de dores, eu e meus irmãos, cheios de dores emocionais. Nenhum de nós sabia nossa missão, nosso propósito de vida, né? Chegou uma época na nossa juventude, ali dos 23, 22 anos, nenhum dos filhos estava em casa e não tínhamos nem contato com os nossos pais. Chegou uma época que todos estávamos afastados, nós tínhamos raiva dos nossos pais, né? Nós tínhamos raiva da religião, porque tivemos uma experiência intensa com a religião na nossa vida, na adolescência. Então, nós tínhamos essa frustração com a religião, a raiva da religião, a raiva do pai, a raiva da mãe. Gente, foi muito conflituoso. Meus irmãos chegaram a ter episódios de tempos de vícios no álcool, vícios em drogas, né? Eu, como fui aqui, permaneci mais tempo assim, frequentando a igreja, então me mantive até protegida em relação à questão dos vícios, mas tive muitas coisas internas. Minha autoestima era zero, zero. Eu me achava a pessoa mais feia do mundo, me achava a pessoa mais sem rumo na vida. Eu, inclusive, achava assim que Deus me odiava para minha vida dar tanto errado, né? Então eu falava, gente, eu devo ser uma pessoa que deve muito para Deus, porque tá tudo errado. E assim, meus relacionamentos eu só relacionava com pessoas extremamente problemáticas, e eu era extremamente conflituosa e problemática, carente ao extremo. Né? Quando terminava minhas relações, eu sofria muito, eu ficava atrás da pessoa, parecia que meu mundo terminava ali, né? Quando uma relação não dava certo, eu perdia total minha concentração nos meus objetivos. Então, eu era uma menina muito perdida, muito, né? A minha relação com a família era detonada, minha relação com Deus era só de questionamento, de ingratidão também. Eu não conseguia me encontrar de forma alguma. E aí eu pensava muito em suicídio, eu pensava muito, apesar de fazer esporte, apesar de ter uma beleza exterior legal, mas eu me achava horrível. Chegava ao ponto, professor Eric, de eu estar no meio de uma festa com jovens e eu, assim, me senti muito mal e ir embora, sabe? Porque eu me achava a pior pessoa no meio daquelas pessoas. E chorando embora, né? Então, era uma desconexão mesmo com a vida que eu tinha, porque um motivo assim, né? E eu estava muito desconectada dos meus pais também, porque como eu não aceitava eles, o professor Eric fala muito sobre isso, né? Do jeito que você vê os seus pais, você vai espelhar em você. Então, como eu não aceitava meus pais de forma alguma, eu também não me aceitava. Eu me auto-sabotava o tempo todo, extremamente inteligente, era uma pessoa que fiz artigos científicos na faculdade, ganhava projetos em primeiro lugar, mas eu baguncei minha vida profissional de tal forma que eu sabotava e não conseguia crescer profissionalmente. Dinheiro não chegava até mim e quando chegasse ele sumia em um segundo
E assim, então minha vida era sempre de estar numa situação ruim e indigna até, de só ser ajudada pelos amigos o tempo todo. E as pessoas, até amigos eu fui perdendo, porque as pessoas estavam cansadas de só me ver o tempo todo reclamando, triste, frustrada, depressiva, querendo morrer. Ou às vezes eu alegrava um pouquinho com um projeto, depois já estava ruim de novo. Então, pessoal, o que que aconteceu comigo? Me convidaram para vir dar aula em Brasília. Aqui em Brasília eu conheci uma terapia energética chamada Body Talk e outra chamada Core Energetics. Comecei a ser cliente dessas terapias. Mas, gente, esse é o Tony, meu gatinho aí, aparecendo de vez em quando. Ele é famoso, vai aparecer aí de vez em quando. Mas olha só, pessoal, o que que aconteceu? Eu não... Eu estava desconectada do meu pai e da minha mãe, desconectada, né, da vida. Porque quando a gente desconecta do pai e da mãe, desconecta da vida, né, professora Eric? A pessoa perde a conexão, o prazer na vida. Se você desconecta internamente do seu pai e de sua mãe, você perde o prazer na vida. Então, você pode ter talentos, oportunidades, mas você vai se sabotar bastante. E é uma conexão interna, viu, pessoal? Às vezes, seu pai e sua mãe já faleceu, você está aí ouvindo e acha que não tem solução. Mas, mesmo tendo falecido, essa conexão ela é interna, não tem a ver com o pai e a mãe estar vivo ou não, tá? E aí, o que aconteceu comigo? Eu vim para Brasília, conheci essas terapias energéticas, comecei um processozinho bem lento, assim, e meio confuso de autoconhecimento, de perguntas, de reflexão. E aí fui passar o Natal, dia 22 de dezembro de 2014, passar o Natal com a minha família. Eu era ciclista, fui com uma turma de ciclistas, 15 ciclistas na estrada. Quando chegou lá perto de Goiânia, um ônibus me atropelou na estrada. O professor Eric chama isso de... Como é que é, professor Eric? Quando acontece um acidente, ato falho. Professor, por que que acontece esse ato falho? Então, na verdade, a gente tem duas mentes, né? Aliás, três mentes. Temos a consciente, que é o gerente, a superconsciente, que nos aproxima da centelha divina do Deus superior, e a mente inconsciente, que nos leva para o nosso pensamento instintivo, né? Então, quando a gente está vibrando muito nos sentimentos de medo e correlatos, né? Dúvida, insegurança, incerteza, rejeição, abandono, mágoa, raiva, ódio, vergonha, culpa, remorso, angústia, ansiedade, a sua centelha tenta te buscar, ela tenta te levar para o lado dela. E começa uma batalha entre o seu nível inconsciente e o seu nível superconsciente. Então, quando chega um conflito muito grande entre essas duas forças, né? Aí acontece o ato falho. O ato falho pode ser um acidente, pode ser uma doença, às vezes, uma doença aguda que vem, ou mesmo uma falência, como foi meu caso, né? Uma falência financeira. E outras coisas também. Sempre vem acompanhada ou de um acidente, ou de um incidente, ou de uma somatização, ou de uma doença, uma depressão, uma síndrome do pânico, algo que venha como uma ruptura para poder te tirar daquela zona de conforto não bacana que você está e te levar para o lado da centelha divina, né? Para te alçar no sentido de vibrar mais próximo do amor, da alegria e da gratidão. E, gente, foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu fiquei uns dias apagada, né, em coma no hospital. Quando eu acordei na UTI, acordei com uma sensação de amorosidade muito grande. Né? Eu, particularmente, acredito que tive uma experiência espiritual nessa época. Eu, particularmente, nós estamos falando aqui, né, da quântica e da transformação de vida no aspecto humano, mas eu acredito que eu tive alguma experiência espiritual. Mas acredito que as pessoas que entram, que acontecem esse ato falho, é a centelha divina providenciando uma situação para essa pessoa despertar. Seria isso, professor? Sim. Tanto que quando você tem uma pessoa que tem um grau de expansão da consciência muito baixo, é uma pessoa muito maldosa, muito ruim, ou que comete assassinato, ou que comete crimes e tal, às vezes as pessoas falam assim, poxa, mas vaso ruim não quebra, né?
só que ele está vibrando de maneira compatível ao grau de expansão da consciência dele, porque a pessoa está no processo de aprendizado também, né? Só que tudo aquilo que ele faz de ruim vai gravando o campo energético, vai gravando o campo vibracional, gerando antimatéria e vai aniquilando a luz que ele tem, gerada pelo grau de expansão da consciência, e ele vai retrocedendo na expansão da consciência dele, até chegar no momento que causa uma ruptura também. Só que para a pessoa que tem uma expansão de consciência elevada, essa queda é maior, porque ele está gerando luz, está gerando luz, está gerando luz, de repente começa a ter esse conflito, começa a ter esse decaimento, começa a ter esse choque, então a queda, a ruptura é muito grande, porque como ele está vibrando uma frequência mais alta, então a queda é maior do que uma pessoa que tem um grau de expansão da consciência menor. Por isso que geralmente as quedas na pessoa que tem um grau de expansão da consciência maior, ela é muito grave, né? Muito grave. Entendi. Então, é uma responsabilidade, então, né? Ter autoconhecimento e expandir a consciência, porque pode gerar aí como se diz, uma responsabilidade maior, né? Quando você, de repente, quer retomar um padrão de ingratidão, né? De ódio, de raiva, de rancor. Bom, e o que aconteceu, pessoal, comigo? Então, eu tive esse ato falho, né? Como o professor Eric fala, eu tive esse acidente muito grave. Eu já acordei com uma sensação de que eu era amada. E isso foi o que eu mais reclamava. Eu reclamava o tempo todo que eu não me sentia amada. Que eu achava que Deus não me amava, meus pais eu tinha certeza que não me amavam, e o resto do planeta também. Eu acordei desse acidente já com uma sensação de ser muito amada. E aí comecei um processo de autoconhecimento, comecei a fazer algumas perguntas, e eu tinha amigos próximos a mim que tinham uma expansão de consciência maior, e eles começaram a me mandar livros para ler sobre autoconhecimento, sobre expansão da consciência, vídeos. E como eu fiquei numa situação de estar acamada, né, muitos meses, depois na cadeira de rodas, a única coisa que eu podia fazer era isso, era ler. E foi então a oportunidade de desenvolver esse autoconhecimento nesse momento. Aí quando eu voltei a andar, comecei a querer fazer cursos, imersões, e esse autoconhecimento foi aprofundando. E não quer dizer que a minha vida ficou perfeita, ou que tudo ficou perfeito. Começou, pessoal, um processo de autoconhecimento e autotransformação. E que eu estou nele até hoje, vou estar nele até o último dia da minha vida. Só que eu posso afirmar que eu renasci, sou outra pessoa. Eu até quando converso com as pessoas falam, a outra Thalita, né? E eu considero que eu renasci depois desse acidente e considero que eu renasci de novo esse ano, né? Depois da experiência da TQA, eu já me vejo uma outra Thalita. E antes da experiência da TQA, eu tive uma cascata de situações que foram me levando a essa nova Thalita e foi me levando a querer essa mudança, assim, a estar explodindo por essa mudança. E como eu já tinha uma expansão de consciência, eu fiz a sessão com o professor Eric e explodiu, né? Uma mudança interna muito forte, né? Inclusive, todos os anos da minha vida, mesmo depois de ser coach, eu entrava num processo de depressão durante o meu aniversário. E esse ano eu tive assim, às vezes meu eu inferior vinha querendo me deixar um pouco depressiva, mas graças a Deus estou feliz, estou alegre, estou contente. Tive alguns momentos aí de tentação, mas não aceitei isso. Mantive meu padrão de meditação, de busca, meu padrão nível alto de sentimentos de alta vibração. E posso afirmar que esse aniversário já está totalmente diferente dos outros. Posso afirmar que sou outra pessoa, que a minha relação com a minha família é outra, minha relação com o mundo, com Deus, né, com a ideia de Deus. A minha visão de tudo mudou, não me considero mais uma pessoa separada, né, professora Érica? A gente fala que tudo que gera separação não tem nada a ver com expansão de consciência.
Hoje eu considero que estou unida. Eu consigo doar para as pessoas sem me preocupar se vou receber de volta daquela pessoa o que eu estou doando para ela. Eu tenho convicções das leis universais. Eu sinto ela. O melhor de tudo, eu acredito, dessa expansão de consciência, professora Eric, é a capacidade de sentir mais, né? De perceber esses sentimentos de vibração elevada. Eu sinto, sabe, a amorosidade, sinto uma alegria, uma felicidade interna, uma plenitude interna, sabe? Uma paz com a vida, que estou exatamente no caminho que eu tenho que estar, no caminho certo. Depois da TQA também, eu já vinha antes eliminando crenças que me levavam ao apego da escassez. Nossa, como é que vai ser o ano que vem? Né? Nossa, eu estou fazendo isso, como é que eu vou pagar isso? Eu ficava com umas preocupações assim. Aí a TQA, ela veio e fez aquele ajuste que eu precisava final, porque realmente, desde quando eu fiz a terapia quântica aplicada, a minha preocupação assim, se amanhã vai faltar, se não vai. É uma sensação de abundância, uma sensação assim de que, sabe, eu estou conectada, eu estou amada o suficiente que nada vai me faltar. Né? Uma sensação de ser plenamente amada, e aí você começa a ver amor onde você não via antes, você começa a ver abundância onde você não via antes, você começa a ver oportunidades onde você não via antes. A expansão da consciência me fez olhar tudo de outra forma. Então, me fez ser grata, uma gratidão assim enorme pelas coisas simples da vida. Então, você se sente conectado, sabe? E tudo, cada dia de forma simples é um dia especial para você. Então, é isso que eu sinto na minha vida desde a época do acidente, que cada dia da minha vida a partir daí é especial, sabe? É uma oportunidade incrível, né? Eu acordo com isso, sabe? Nossa, tem infinitas possibilidades na minha frente, né? Que vai me aparecer hoje de incrível? Então eu já espero coisas maravilhosas. E a expansão da consciência é algo extraordinário por isso. Então, assim, pessoal, a minha experiência mudou também a minha relação com a minha mãe, nós nos odiávamos, e eu não era uma pessoa fácil, eu batia de frente com ela, eu diminuía ela, eu cobrava dela ser a mãe perfeita que eu queria que ela fosse, né? E ela não tinha condições de ser porque ela não teve uma mãe perfeita, nem uma avó perfeita, e foi passado para ela muitas dores, e ela levou essas dores mesmo sem querer. E eu não tinha essa gratidão, essa compreensão, essa amorosidade, né? E eu senti uma dor, eu não sabia me relacionar com ela e minha mãe tem as mesmas dificuldades, mas ela melhorou muito também, porque eu acredito que quando nós passamos, né, professora Érica, a liberar uma energia diferente, as pessoas nos tratam diferente, porque nós temos que mudar a nós. Quando nós mudamos a nós, as pessoas nos veem diferente, nos tratam diferente. E aí minha mãe passou até uma admiração, né, um respeito pelo meu padrão de diferença de comportamento. Automaticamente ela começou a mudar comigo, né? Ela começou a ser mais amorosa, começou a tomar atitudes de maternidade que antes ela não conseguia ter, né? E eu fui para o meu lugar de filha porque eu queria ser melhor do que ela, né? Poder feito nela o tempo todo, pôr culpa nela o tempo todo. Assim, quer dizer, eu lançava a mesma energia, só que eu me achava melhor. E eu não era nada melhor, né? Eu estava fazendo a mesma coisa, na verdade. Né? E se eu não tivesse tido essa ato falho, né, professora Eric, eu faria a mesma coisa com os meus filhos. Eu ia passar essas dores, porque eu não ia ter resolvido. Ia levar todas essas dores para eles, assim como minha mãe levou as dela, meu pai também, mas eles não tiveram oportunidade também de ter, né, autoconhecimento e tudo mais. Na caminhada deles, a única coisa que eles tinham que se preocupar 24 horas era a sobrevivência, né? Porque vieram de famílias muito pobres e tal. Era o pão de cada dia e tudo mais. E eu tive essa oportunidade de autoconhecimento, de autotransformar, e eu não conseguia ser grata por isso. E ainda queria exigir que a minha mãe, né, visse o mundo como eu via, enxergasse as coisas como eu enxergava.
E aí nós tínhamos muitos embates horríveis mesmo, embates assim, né? Era uma energia ruim, uma energia pesada. E hoje nós dormimos juntas, minha mãe dorme fazendo carinho em mim, né? Então, pessoal, isso para mim, eu não sei se alguns de vocês que estão ouvindo isso aí vivem esse conflito com os pais, mas isso para mim é um milagre, sabe? O que eu vivo hoje, eu falo, a minha vida é um milagre, não só porque eu saí vivo daquele acidente e bem de saúde, né? Sem sequelas aparentes, mas é um milagre porque foi transformado completamente, né? E eu descobri um amor de um criador diferente, que não tem nada a ver com religião, que é um criador de todos, né? Que faz parte de todos. E uma parte de Deus em mim, uma parte de Deus nos outros. Então eu tenho que respeitar essa parte de Deus neles e eles também a parte de Deus em mim. Então, assim, minhas concepções, os valores mudaram. E a expansão de consciência é um processo, assim, realmente incrível. Então, essa pessoal, é a minha história hoje, né? E hoje eu estou ajudando outras pessoas, né, a expandir a sua consciência. Então, eu descobri no coach, na programação neurolinguística, na constelação familiar, nas terapias energéticas no geral e fortemente na terapia quântica aplicada, né? Luzes no fim do túnel, aonde eu me despertei, né? Elas me trouxeram um autoconhecimento e experiências que fez a minha mente expandir, de fato. E aí tudo muda. Quando a sua mente expande, paulatinamente, né? Progressivamente, seus comportamentos mudam, suas decisões mudam, pelo que você gosta, pelo que você se atrai muda, né? Os seus gostos, as suas preferências mudam e de repente você já é outra pessoa. E aí é lógico, se você é outra pessoa, os seus resultados serão diferentes, né? Hoje eu me sinto abundante, eu me sinto próspera, eu me sinto amado o tempo todo, eu me sinto preenchida, né, com a plenitude o tempo todo e me sinto segura, né? Apaixonada pela minha vida, pelo meu propósito, me olho no espelho e sinto autoestima em relação ao que eu construí, né? Não em relação à perfeição, não tenho perfeição, mas ao que eu sou no total, na totalidade, né? A tudo que eu enfrentei, conquistei. Então, é isso que a expansão de consciência faz, né? Então, eu vou passar agora para o professor Eric, para ele contar a história dele, como que ele chegou aqui na TQA, né? Na descoberta da TQA também. Ok, então, na verdade eu sou engenheiro eletrônico de formação, todas as minhas pós-graduações, especializações, MBA, mestrado foram na área de gestão, então me especializei muito na parte de gestão empresarial. Fiz carreira executiva completa, fui até diretor-geral de empresa, comandei grandes operações, liderei grandes equipes com mais de 3 mil colaboradores. E em 2007, eu decidi que eu iria me aventurar como empresário. Tive sucesso como empresário e levei minha vida a ferro e fogo, né? Trabalhava muito, eu trabalhava aí 14, 16 horas todo dia. E em 2014, 2015, eu me vi falido. Apesar de ter construído um grande patrimônio, da noite para o dia eu me perdi e perdi tudo, né? E nesse processo foi um processo muito doloroso, porque eu fiquei muito só, a família se afastou, os amigos se afastaram, passei muita dificuldade, inclusive teve um momento que eu tive que aceitar a caridade dos amigos, né? Porque realmente perdi, o descontrole foi muito grande. E eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade com carteira assinada. Então aquilo para mim foi uma experiência totalmente nova e totalmente diferente. E no meio desse turbilhão, em 2016, meu irmão precisava fazer uma cirurgia, ele estava com um problema grave de hernia de disco, cervical, e os médicos estavam sinalizando para ter que trocar o disco da coluna, uma cirurgia muito perigosa, muito delicada. Ele já estava perdendo os movimentos das mãos, né? E a gente foi em Itapuranga para que ele pudesse fazer uma cirurgia espiritual. E lá chegando,
A gente chegou por volta das 6 horas da manhã, fomos ser atendidos por volta das 3 horas da tarde, na parte da tarde. Ele passou pelo médico, o médico não operou, disse que passou só uma raizada para ele lá, uma garrafada. E quando eu entrei, eu achei que só fosse receber uma bênção, um passe. Aí ele pediu licença para todo mundo e fez 3 procedimentos em mim. Ele me operou a coluna, de hérnia de disco que eu tinha, me operou a próstata e me operou a visão. E foi um processo que eu senti muita dor na hora das cirurgias, né? E eu, como era engenheiro, muito materialista, muito mecanicista, muito cartesiano, eu me assustei muito com aquilo. E o fato é que eu fiquei curado, tanto das hérnias, quanto da próstata, quanto da visão. Que eu tinha um problema grave, estava com descolamento de retina, até não sabia, depois quando eu fui no médico levar um exame eu descobri, e aí eu fui curado, né? E a partir daí eu quis entender o que aconteceu comigo. Então eu fui estudar as escrituras, estudei a Bíblia católica, a Bíblia evangélica, que são diferentes, tem algumas diferenças. Estudei o budismo, o shintoísmo, o hinduísmo, o livro tibetano dos mortos, passei pela Torá judaica, passei pelo Alcorão muçulmano, passei pela gnose, pela teosofia, pela alquimia consciencial. E a partir daí, ainda assim não me satisfez, e eu comecei a estudar as terapias alternativas. Passei pela radiestesia, pelo reiki, pela apometria quântica, pela nova medicina germânica, pelas constelações sistêmicas familiares, pelas barras de Axis, o Theta Healing, a hipnose ericksoniana, a parte do filosofia clínica, programação neurolinguística, e no final estudei a Cabala, sou cabalista também. E ainda assim não fez sentido, as coisas não se conectavam. E um dia eu estava vendo televisão e o físico que tinha o chefe do projeto Bóson de Higgs, daquele acelerador de partículas da Suíça, ele estava dando uma entrevista tal, e falando que no início do universo, na explosão inicial, no Big Bang, que houve uma liberação de energia muito grande, foi uma explosão silenciosa, escura, e na hora que essa energia foi decaindo a uma velocidade muito alta, porque a pressão foi muito grande, então numa fração de segundos lá, que a energia foi decaindo e os átomos, os elementos começaram a ser formados, em um determinado momento os gases nobres foram formados, e na hora que os gases nobres foram formados, de repente o universo acendeu igual uma árvore de Natal. Na hora que ele falou isso, passou como uma descarga no meu corpo, né? E eu lembrei do Gênesis, da passagem do Gênesis da Bíblia, que fala que no início era só escuridão, e Deus diz, faça-se a luz, e a luz foi feita. Aí naquela hora me veio um questionamento, e eu pensei, gente, será que a Bíblia, ela trata da mecânica quântica, né? Será que trata de quântica? E aí eu fui estudar a mecânica quântica, os princípios da mecânica quântica, e quando eu fui lendo de novo as escrituras, eu percebi que estava tudo conectado. E eu percebi também que todas as terapias energéticas, todas essas terapias alternativas, né, elas obedecem e seguem o mesmo princípio, os mesmos princípios da mecânica quântica. Inclusive dentro dos próprios dogmas religiosos, dentro das próprias religiões. Isso fez muito sentido para mim, e eu, juntamente com o Bosco e com a Patrícia, começamos a aplicar esses conhecimentos, atendendo as pessoas, e fomos ajustando a modelagem, percebendo como que as coisas se conectavam, e eu tive acesso, estudei a obra, a tese do professor David Hawkins, que trata da escala Hawkins do nível da consciência, e percebemos que essas emoções, esses sentimentos, têm uma escala hierárquica, e de acordo com esse sentimento, as pessoas se sabotam para honrar esses sentimentos que têm gravados nos seus inconscientes. E a partir daí, a modelagem da terapia quântica aplicada foi sendo desenvolvida, até então não tinha um nome, mas nós percebemos que quando a pessoa passava pelo tratamento ou pelo atendimento, ela saía com um nível de energia muito acima. E depois de passado o período de catarse e os 49 dias, a pessoa dava um salto quântico do ponto de vista da sua energia interior e do ponto de vista de conseguir avançar na sua vida e se desenvolver e conseguir alcançar aquilo que as pessoas desejavam.
E percebemos também que algumas pessoas, por mais que fossem atendidas, elas não conseguiam dar o salto quântico. E nós identificamos que isso tem a ver com o grau de permissão e o grau de resistência que a pessoa tem a sair da zona de conforto. Porque crescer dói, não é fácil. Você exponenciar é bom, mas gera sair da zona de conforto, porque a onda ela elimina a trava, mas você precisa gerar energia para que você possa exponenciar. Então, mais ou menos aí, uns 10% das pessoas não conseguem dar o salto. A onda leva, ela tem uma dificuldade muito grande dos comandos de programação para conseguir fazer o seu trabalho. E aí as pessoas ficam paradas, porque elas não se permitem, às vezes elas até querem do ponto de vista consciente, mas inconsciente elas não querem. E aí quando não há permissão para que seja feito, para que a onda possa fazer o trabalho delas, elas não conseguem se destravar. Então isso foram questões que a gente foi observando. Então, como você fornece energia para o elétron, na eletrosfera, para ele saltar de orbital, que é o quantum de energia, né, que é o mínimo, a mínima quantidade de energia que você fornece para o elétron, para ele saltar de orbital, até que ele salta da eletrosfera na forma de fóton, né, na forma de luz, nós fizemos essa correlação com o ser humano, porque à medida que você vai fornecendo energia, ele vai se energizando, ele vai realizando saltos de energia até se aproximar do amor, da gratidão e da alegria, que são sentimentos muito elevados, de elevadíssima vibração, que estão alinhados com a fonte da luz criadora de tudo que é, ou seja, está alinhado com Deus, entre aspas, e que aí as pessoas começam a cocriar a sua realidade, começam a manifestar na sua vida tudo aquilo que eles desejam. Pensam, colapsa a função de onda e cria. E aí vão crescendo em saltos, começam a acontecer aquelas sincronicidades boas, né, que vão levando a pessoa ao seu desenvolvimento sustentável. Basicamente é isso. Professor, você falou aí dessa questão da zona de conforto, né? Sim, todo esse período meu de autoconhecimento, de autotransformação, eu acredito que aconteceram vários colapsos de onda ali, né? E eu tive situações que eu tive que sair muito da zona de conforto de manter o ego, né? Eu tive que sair muito da zona de conforto, principalmente em relação à minha mãe, porque é minha mãe, independente de qualquer coisa, das limitações dela, eu tinha que aprender a ficar no meu lugar como filha. E parar de querer que ela fosse a mãe perfeita para que então eu ficasse no meu lugar como filha. Mas que eu ficasse no meu lugar como filha e recebesse o amor que ela tinha para me dar, né? Com gratidão. E a partir daí eu ia sentir paz, plenitude. Foi exatamente o que aconteceu. Mas não foi fácil isso. Teve momentos que ela me testava, porque ela falava para ela que eu estava num processo de autotransformação e ela é danada, minha mãe. Teve momentos que ela me testava. Eu lembro de um dia que ela pegou meu carro escondido e veio para Brasília trabalhar. Eu estava na casa dela me recuperando ainda do acidente. Eu fui na garagem, meu carro não estava lá. Aí eu, gente, cadê meu carro? Aí eu liguei, uai, cadê meu carro? Não sei, sua mãe deve ter ido nele. Não, porque ela deixou o dela na revisão. Aí eu liguei para ela e ela falou assim: Ah, se vira aí, menina. Você tá viva porque eu te pari, se vira aí, uai, anda de ônibus um pouco. Gente, subiu um ódio assim em mim na hora. Aí eu respirei e falei assim: não, vou voltar para minha paz interior e vou ficar no meu lugar de filha. Porque é nesse lugar que eu sou e nasci em relação à minha mãe. E se eu liberar essa energia, então. E eu fiquei, sabe? Eu fui para dentro do quarto, peguei o travesseiro, dei umas porradas na parede, não vou mentir, não, para liberar a raiva. Mas aí passou aquilo ali, eu respirei e falei. É a forma dela, ela podia ter me pedido, mas ela não sabia naquele momento pedir. E com orgulho de pedir o carro emprestado, ela pegou numa postura de ir com o carro e ainda falar que era minha obrigação emprestar para ela. E ok, eu aguentei esse final de semana sem o carro,
fiquei na minha postura de filha. A partir desse momento, gente, minha mãe me respeitou muito, muito. É muito interessante isso, tanto que parece que eu ficar na minha postura de filha faria ela continuar fazendo esse tipo de teste, mas foi o contrário, né? A partir desse momento, ela falou assim, ela realmente está falando a verdade, ela mudou. E aí eu não bati de frente com ela, não falei nada. Ela trouxe o carro e encheu o tanque do carro, e aí entregou, né? E aí nunca mais ela teve algumas atitudes mais invasivas, né? Mas por que ela tinha atitudes tão invasivas comigo? Porque eu nunca estava no lugar de filha. E de repente ela se sentia essa necessidade de se impor o tempo todo como mãe. Então era uma energia que eu jogava. E sair dessa postura do meu ego foi muito difícil. Foi muito difícil. Eu treinei minha mente, disciplinei minha mente para falar bença mãe, bença pai, chamar de papai, chamar de mamãe. Eu lembro que as primeiras vezes que eu comecei a chamar minha mãe e meu pai de papai e de mamãe, eles estranharam muito. O que que essa menina quer? Já vai pedir dinheiro, né? Porque esse negócio não tá normal. Então eu comecei a tomar algumas posturas que me ajudavam a colocar minha mente na posição de filha. Muitos filhos têm melhores oportunidades que os pais e crescem achando que são melhores que os pais. Então, se põe numa postura, né? Eu sou melhor que meu pai e que minha mãe. Meu pai e minha mãe errou demais. E era essa a minha postura. E é claro que eu nunca ia ser feliz daquele jeito, né? Eu me desconectei completamente deles. E hoje é totalmente contrário, assim, eu sinto gratidão por tudo que eles fizeram, reconheço que eles deram o melhor que eles tinham para dar. Eu sinto uma paz, assim, de que tudo que eles tinham que fazer por mim, eles fizeram. E agora, eu, como adulta, é eu que tenho que fazer por mim, né? Eu que tenho que me dar. Então, Darliana, legal. A Darliana fez a sessão ontem com o Eric, né? Nós já conversamos hoje por telefone, ela já me compartilhou aí algumas mudanças, muito legal estar no programa com a gente, Transforme a Sua Vida. A Luísa passou aí também, está assistindo a live, está também fazendo as sessões com o Eric da Terapia Quântica Aplicada e também teve um depoimento fortíssimo, a Luísa, né? Inclusive, ela perguntou quando, aí fez a pergunta aí pra gente quando o Eric vai estar aqui. Pessoal, o Eric vai estar em Brasília, tá? Nós estamos falando para o Brasil todo, então o Eric vai estar em Brasília, nesse momento está em Goiânia, e mora em Goiânia, mas está vindo a Brasília fazer sessões presenciais. Ele vai estar dia 7 e 8 de junho aqui conosco, tá? Nós vamos ter um outro workshop dia 7, tá bom? À noite vocês já estão convidados. No workshop tem uma sessão em grupo. Se vocês quiserem sessão individual, podem me procurar. Eu que estou organizando essas vindas dele para cá. E se vocês quiserem sessão da terapia quântica aplicada por videoconferência, a, a reação, a resposta, né? O resultado é o mesmo, pessoal, é o mesmo, tá? Por videoconferência, nós estamos aí colocando atendimentos para o professor Eric para o Brasil inteiro. Assim, eu, como coach, atendo o Brasil inteiro, o professor Eric atende o Brasil inteiro, tudo por videoconferência, tá, pessoal? Então, entrem no nosso grupo aí, Transforma a Sua Vida, no link aí do Instagram, ou me peça o link aí no particular, porque a gente tem muita coisa para oferecer para vocês, muita coisa mesmo. Algumas serão gratuitas, outras não, porque algumas coisas nós temos que cobrar, porque é o nosso trabalho, é disso que nós vivemos hoje, né? Nós decidimos viver disso hoje para ter mais tempo para estudar, para dedicar, então nós precisamos de receber pelo nosso trabalho. Algumas coisas vão ser gratuitas. Lá no nosso grupo agora eu passei 7 vídeos poderosos, um dia atrás do outro, 7 dias para transformar a sua vida 2019, tá? Semana que vem nós estamos aí com a surpresa de novo, vamos abrir novas vagas, né, professor Eric, para o programa Transforme a Sua Vida. A Darliana está nesse programa, né, que fez a sessão ontem com o Eric. Então, ela comentou aí que também se viu nesse situação familiar. Então, gente, a expansão da consciência é isso que eu e o professor Eric explicamos hoje, né, que aconteceu conosco. E ela vem através do autoconhecimento ou acontece
um ato falho na sua vida e você começa a buscar autoconhecimento. Então, antes que aconteça um ato falho, né, professor Eric, eu te aconselho que você escute quem passou por um ato falho, porque o professor Eric passou pela falência, que ele contou aí da empresa dele, e no meu caso foi o acidente que eu tive. Então, esse ato falho nos levou a buscar autoconhecimento, a buscar, né, uma conexão com uma nova forma de ver a vida, de ver a espiritualidade, de ver a vida humana mesmo. E a gente começou a buscar transformação e autoconhecimento. Mas você não precisa passar por um auto falho, né? Você pode se abrir sem precisar. Você pode se abrir, né, para realmente ter essa transformação na sua vida, ouvir, aprender, praticar, né, participar, assistir aos vídeos, ok? Amanhã nós vamos falar passos, né, professor Eric? Passos para a transformação de vida na visão da quântica, né? Nós vamos falar isso. Então, professor Eric, depois de todo esse tempo, termina de contar aí para nós, professor, que eu até te cortei, mas você ia terminando de contar como foi esse processo, vocês viram os resultados, então criaram a terapia quântica aplicada, né? Na verdade, aí a gente fechou a abordagem, né? Conseguimos modelar a abordagem de uma maneira mais padronizada, no sentido de conseguir fazer esse salto, esse avanço do nível de energia das pessoas, né? Então, nós percebemos que a grande maioria das pessoas responde num primeiro atendimento, ela já consegue fazer o seu salto quântico, né? Ela consegue fazer o salto. Uma minoria precisa de um segundo atendimento, que é um novo atendimento, porque às vezes ela não tem abertura suficiente para colocar tudo que está gravado ali nas suas memórias, ou ela tem vergonha, ou por algum motivo ela não se abre na sua totalidade, e a gente aí não consegue direcionar o programa de reprogramação, né? A sequência de reprogramação, para conseguir tirar o máximo da pessoa, fazer com que ela consiga se elevar. E por último, é a questão do soltar, né? Porque muitas pessoas elas fazem o processo, mas elas têm uma dificuldade muito grande de permitir que a centelha divina guie as suas vidas. Então eles querem a todo custo controlar o que eles querem fazer, para onde eles querem ir, e isso gera uma aproximação muito grande do indivíduo, do seu nível inconsciente, da sua mente inconsciente, da sua mente instintiva, e aí gera uma dificuldade muito grande para que ele possa exponenciar. Porque a gente só exponencia quando a gente entra no fluxo e se aproxima da sua centelha divina e permite que a centelha divina atue na sua vida, né? O seu eu superior, a sua mente superconsciente, lhe guie pelos caminhos que você deve passar. Porque a centelha divina, ela te coloca, ela conhece todas as suas infinitas realidades alternativas e ela coloca a sua consciência naquela realidade que é para o seu bem maior. Então, e o seu inconsciente não conhece isso. O seu inconsciente só conhece as experiências que você teve ao longo da sua história existencial. Então, ele é limitado do ponto de vista da quantidade de informações. A centelha não, ela conhece tudo. Ela conhece todas as infinitas realidades alternativas. Até porque a sua centelha está numa dimensão muito acima. A sua centelha, nós estamos falando de acesso ao corpo da consciência, que está na sexta dimensão. Ou seja, o nível de frequência ele é muito elevado. Então ela conhece todas as infinitas realidades alternativas. E ela te coloca naquela que é para o seu bem maior. Aí começa a acontecer aquelas sincronicidades positivas, que a gente percebe que é quando as coisas começam a acontecer de maneira fluídica e sem esforço, sem força. Você movimenta um pouquinho de energia e as coisas já vêm no sentido de te levar para cumprir o seu propósito e você exponenciar na sua vida. Sim. Quando existe essa expansão de consciência, né? Eu percebi muito isso na minha vida, né? Eu percebi muito isso na minha vida, a sincronicidade. Né? Até a sincronicidade de ter conhecido o professor Eric foi algo muito engraçado, muito diferente, assim, né? Através do Bosco, que eu conheci por causa de um evento que eu fiz, convidaram ele para ir nesse evento.
E aí conheci o Bosco e ele começou a falar que achava interessante o meu trabalho, trocamos contato, foi algo muito superficial, na verdade. E depois, um dia ele me convidou para fazer. Eu demorei acho que 3 meses para de fato ir lá fazer a sessão com o Eric. Sei lá, no momento não tinha me chamado muita atenção, às vezes a forma como ele falou e tal. Mas enfim, aí de repente eu decidi ir, falei, vou conhecer, né? E vamos ver. Mal não vai fazer. E aí foi extraordinário, assim, né? Conheci o professor Eric, conheci a terapia quântica aplicada. É como se pegasse tudo que eu estava lendo, estudando e vivendo e encaixasse, né? Então, realmente encaixou. Puf. Aí tudo fez sentido para mim, igual o professor Eric falou um dia, tudo fez sentido para ele num exato momento que ele estava assistindo lá a televisão, enfim, também tudo fez sentido para mim num exato momento. E na hora que fez esse sentido, me veio uma plenitude, uma paz interior, um descanso, né? Agora tudo se uniu, né? Todo esse conhecimento, toda essa vivência fez sentido. E aí tudo começou a ser mais sincrônico ainda. Desde a época do meu acidente eu percebo essa sincronicidade na minha vida e essa sincronicidade aumentou, né? Então, assim, vem as pessoas certas, as oportunidades certas, eu consigo perceber, eu consigo encaixar uma coisa com a outra, eu consigo aproveitar o máximo daquilo, usufruir o máximo daquilo. E a expansão de consciência, ela faz isso também. Outra coisa que eu percebi em mim, na expansão de consciência, pessoal, eu sempre fui muito criativa e sempre tive muitas ideias. Só que eu era como uma águia cega, que ficava, voava alto, mas ficava batendo a cabeça em tudo quanto é montanha, sabe? Então, eu percebi que ajustou internamente esse prazer pelo planejamento, né, por ser uma pessoa que se estrutura mentalmente, que estrutura, que se planeja, que gosta do planejamento, né? Então, então, se você combina, acabou me ajudando nos negócios, né, é uma sincronicidade mesmo, né? E o conceito de sincronicidade, o estudo sobre a sincronicidade foi feito por Jung, né, professor? Jung, pessoal, foi aluno de Freud, na verdade, foi um seguidor de Freud, que foi o criador, o pai da psicologia, né? E depois dele vieram outros seguidores que com as suas vertentes. E Jung foi um que criou sua própria vertente da psicologia, que é a análise junguiana, que foi uma das coisas que eu comecei a estudar aí desde a época do meu acidente. E aí, com a quântica, uniu os conhecimentos que eu, né, tive do Jung com a quântica e fez sabe, uma sincronicidade fantástica, né? Então, pessoal, muito obrigada pela participação de vocês hoje. A gente já está aqui com bastante tempo aqui de live. O professor Eric contou a história dele, né, como que foi a expansão dele de consciência, como que foi a expansão dele na verdade, esse processo de autoconhecimento, de destravamento interno, né? E eu também tive esse processo, contei aqui na live, então a gente queria que vocês realmente nos conhecessem melhor, porque amanhã nós vamos entrar numa teoria. Amanhã eu convido vocês para estarem aqui às 20 horas, porque nós vamos entrar na teoria da quântica, falando 5 passos para você transformar a sua vida. Então, a live de hoje é para vocês nos conhecerem mesmo profundamente, perceber que nós não nascemos perfeitos, nem temos uma vida perfeita, nem nunca tivemos dificuldade, por isso que a gente está aqui falando da vida boa, de felicidade, amorosidade, né? Porque tem gente que acha que às vezes a pessoa está numa situação tão difícil, está com sentimentos ruins, esse povo aí está falando esse negócio, não faz sentido nenhum, né? Eles estão querendo vender alguma coisa, isso aí não é verdade. Então, tem esses pensamentos sabotadores que aparecem. Então, a gente queria contar nossa história para que vocês vissem que nós tivemos um processo de autoconhecimento, de sair da zona de conforto, de autotransformação. Aqui está me avisando que temos apenas 25 segundos, professor. Então, já vou despedir do pessoal. Pessoal, amanhã às 20 horas nós estamos aqui de novo.
Vamos falar os 5 passos para transformar a sua vida, tá? Na visão da quântica. O professor Eric vai estar comigo e vamos entregar essa informação transformadora para você.